E aula 25, aliança do reino. Nós já vimos na aula anterior que o reino se dividiu depois de Salomão, o reino do norte e o reino do sul, ou o reino de Israel, o reino de Judá. Reino do norte, 10 tribos, reino do sul, as 2 tribos, Judá e Benjamim. Mas o reino do norte, por causa dos constantes pecados, por não dar ouvido aos profetas, pelo sincretismo religioso que já vimos na aula passada, então por estes motivos, por Deus entender que já não havia mais possibilidade de restauração política da nação do norte, então os assírios invadiram, toda essa região de Israel, e o então líder, do Império Assírio, Sargão, ele destrói ali Israel e pega e leva o povo que ali estava para a Assíria, região da Mesopotâmia, e traz outros povos para morar ali, e nunca mais se restaurou aí essa nação do norte. A aula passada nós detalhamos mais sobre isso. Então ficou o quê? O reino de Judá. Essa invasão e destruição do reino do norte foi no ano 722. Saul começou a reinar aproximadamente no ano 1020, 1030, conforme alguns, Salomão, Davi, Salomão, então Roboão e Jeroboão, o reino dividido, começou próximo ao final, começou no final do 10º século, 930, 920, vai depender, ou seja, depois da divisão, o reino dividido, norte e sul, mais ou menos 200 anos depois, o reino do norte, vamos falar assim, eliminado. E aí prossegue-se por mais 100 e poucos anos aí, até o ano 586, prossegue o reino de Judá. É o que nós vamos ver agora, sobre o reino de Judá. Então primeiro vamos ver os reis de Judá. Lembrando que na aula anterior, esse gráfico é continuação da aula anterior. Oséias, que você vê aqui no canto, ele foi o último rei do reino do norte. Então aqui, no ano 722, esse gráfico ele continuava aqui, o reino de Israel foi invadido, então Oséias foi o último rei e acabou-se essa nação. Isso aconteceu então aqui no ano que Ezequias era o reino de Judá. Então o reino de Judá começou aqui com Roboão, nós estamos aqui em Ezequias, e depois, então que o reino do norte é destruído e eliminado, os próximos reis de Judá, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Esses 2 últimos reis nós lemos aqui no texto do 2º livro das Crônicas, 36, de 9 em diante. O 9 diz que Joaquim foi um rei mau, mas ele só reinou 3 meses e 10 dias. Rapaz diz aqui 18 anos, e o Nabucodonosor já tirou ele e já colocou o irmão dele no lugar, naquela ideia de vassalagem, muito comum naquele tempo. Eu te ponho aí rei, mas você vai vai me servir, Você pode ser rei, mas não
aquele monarca absoluto, tipo que você faz o que você quer, ninguém manda em você, não, você é rei, mas você é um rei que me deve obediência como um imperador, né? Então, um sistema de relação entre governos, digamos assim, que foi muito comum, né, na história aí da humanidade, e até pouco tempo atrás, né, a gente tinha esse sistema, até antes vamos falar assim, né, até século XVI, XVII, ainda aqui da era cristã, né, ainda tinha esse sistema, né? Então foram os 2 últimos reis aqui, e depois de Zedequias acontece o mesmo que aconteceu com o reino de Israel, tá? Então veja que foi um período relativamente pequeno, né? 722 mais 14, 126, 136 anos. Esse gráfico também, né? Então vou aqui explicar para vocês, né? A Mesopotâmia, o império, né? O império assírio, o Sargão II foi quem invadiu, né? Israel. Na aula anterior a gente viu aqui que no ano 722, sob o comando de Sargão II, o Israel foi invadido, foi destruído, né? O Ezequias era o rei de Judá. O Ezequias, ele reinou do ano 715 ao ano 687, né? Ezequias foi um bom rei e também promoveu uma reforma religiosa no reino de Judá, tá? Veja que a Palestina, então aqui está escrito Mesopotâmia, Egito e Palestina, né? E aqui é a Grécia. A Palestina estava também sob o domínio assírio. Então quando o Sargão II ele vem, ele não conquista só Israel ali, né? Ele conquista todo mundo, só fica o reino de Judá ali mesmo, independente, né? Então você imagina o reino de Judá, um reino pequeno territorialmente falando, né? Mas você cercado, né, ao sul pelo Egito, que também era um reino, naquele momento não estava debaixo do Império Assírio, mas todo cercado pelo domínio do Império Assírio, tá? Então durante 136 anos Judá resistiu a essa pressão, e se fosse fiel a Deus, resistiria até hoje, entre aspas, né? Porque na verdade, como ensina as escrituras, os reis podem, né, levantar aí os seus exércitos, né, podem vir com seus cavalos de guerra, mas é o Senhor que determina o fim de todos, né? Depois de Ezequias, Manassés vai reinar aí no lugar, né? É a continuação aqui. Eu quero só fazer um destaque, porque agora na Grécia, até aqui, toda essa faixa que vinha meio cor-de-rosa aqui, não aparecia nada de importante, porque a Grécia estava meio que sem uma função de protagonista na história da humanidade. Isso vai mudar daqui para frente ainda mais, né? E quando a gente chegar lá, na época de Alexandre o Grande, então isso vai mudar completamente, né? Que é o chamado Reino Macedônico, o Império Macedônico, melhor. Mas aqui, nós já temos, e é claro que essa data é hiper, super discutida, né? Mas nós já temos, possivelmente, a origem dos poemas de Homero. Vocês sabem quais são os 2 principais poemas de Homero? Alguém sabe? Já ouviu falar? Você já ouviu falar assim, porque tem até filme. A Ilíada e a Odisseia. Nunca ouviram falar? Não. Guerra de Troia.
a guerra de Troia, né? Então a Ilíada narra a guerra de Troia e a Odisseia, a volta de Ulisses, que foi um herói dessa guerra de Troia, para casa, tá? Esses livros, eles são escritos em formas de poema, assim, do ponto de vista da literatura, eu já li, do ponto de vista literário, obras maravilhosas. Você pensar que há 2.700, 2.800 anos atrás, houve uma produção literária desse nível, né? Mas o importante é que você tem nessas obras um conhecimento um pouquinho mais ampliado a respeito da compreensão dos gregos sobre os deuses, a criação, né? Enfim, todo aquele panteão de deuses gregos, né? Cronos, Zeus, Íris, Apolo, enfim, você tem uma compreensão, né? Disso. E qual a importância de ter essa compreensão? Porque depois que Alexandre o Grande conquistou o mundo, a cultura grega, ela se tornou mundial. E hoje toda a nossa mentalidade científica é devida aos gregos, né? Então, o mundo, vamos falar assim, se a gente puder dividir o mundo o mundo no sentido cultural, né? No sentido literário, no sentido científico, se a gente pudesse dividir o mundo em fases, certamente há um mundo antes dos gregos e um mundo depois dos gregos. Há um mundo antes do Império Macedônico, da cultura helênica, um mundo depois deles, né? Há um mundo antes de Platão, há um mundo depois de Platão, tá? Isso é importante. E o cristianismo, ele do início no cristianismo, ele se debateu muito com a cultura helênica e com os pensamentos, né, os conceitos filosóficos, tá? Quando a gente chegar, depois que a gente passar o Novo Testamento, eu quero ver um período com você chamado patrística, né? Quer dizer, o período logo em seguida à morte dos apóstolos. E aí a gente vai ver ali algumas obras, né, algumas produções cristãs, tanto no sentido de tomar ideias da filosofia grega e aplicar, né, na produção doutrinária, como também no sentido até de combater ideias da filosofia grega. Então, houve um debate muito grande, né? E até hoje nós caminhamos, né, nessa linha tênue entre teologia e filosofia, que às vezes se misturam e às vezes se separam, tá? Então, é interessante porque aqui é como uma espécie de um início, um marco de início do mundo grego, tá? Tanto que veja, ainda aqui, agora eu vou explicar para vocês, né? Houve uma invasão do faraó Neco, aqui nesse período, você vai encontrar isso, aqui 2 Reis 18 até 2 Reis 25, 2 Crônicas 29 até 36, tem essa narrativa, e no ano 586, nós temos, primeiro foi no ano 598, a primeira deportação. O Zedequias continua, e aí no ano 586 Jerusalém é destruída, tá? Então não foi igual a Israel, né? Israel foi invadido, o reino do norte invadido e né? Com o reino de Judá houve uma primeira deportação, ou seja, o Nabucodonosor ele chegou primeiro, né? Nós estamos aqui
segundo Império Babilônico, e é o Nabucodonosor II, né, que é o imperador. Né? Então, primeiro invade, mas não destrói. Ele invade e impõe o seu governo, impõe o seu jugo. Ele troca o Joaquim pelos Zedequias, e há uma primeira deportação, né? E o profeta Jeremias, ele está envolvido em toda essa história, porque Jeremias, o Jeremias, ele começa o seu ministério antes de tudo isso, né, o ano 627, e ele vai até, né, a época da destruição de Jerusalém. Então ele atravessa todo esse período. Então o livro de Jeremias, se você quer entender mais desse período, a minha sugestão é você ler o livro do profeta Jeremias, né? Para você ter uma compreensão maior, né? Olha quantos profetas nesse tempo, né? Nós já vimos aqui no gráfico anterior o Miqueias, né? Já no tempo de Ezequias aqui, eu acho que o Isaías que está aparecendo aqui, também no gráfico anterior, é o Isaías, tá? E aqui, olha, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Obadias, né? O Daniel já é o período pós-exílico que a gente vê mais para frente, né? Olha quantos profetas, ainda tem essa profetisa Hulda aqui, né? Que não tem um livro dela. Deus levantando homens, né? Gente, volta para o Senhor. Nós lemos aqui no texto, né? Isso aí, tá? Informação importante que nessa época aqui, olha, nessa época da primeira deportação, nós temos a figura do chamado Tales da cidade de Mileto, né? É considerado o primeiro filósofo grego. Daqui para frente, você vai ver nessa linha aqui, os filósofos gregos, né? O primeiro período dos filósofos gregos é o período chamado pré-socrático, tá? Nós vamos chegar aqui na época dos Sócrates. Como eu disse, é só uma informação. Depois do Tales, né, já vem os próximos dois aqui de Mileto também, né, o Anaximandro e o Anaxímenes, né? São aí filósofos gregos também. Mas o mundo começa a criar uma outra cara a partir do surgimento aí desses homens, tá? Outra informação que tem aqui, na China, é a época do império lá chinês sob o comando do Lao Tse, né? Também você pode ouvir falar aí em documentários e algumas coisas mais aí, tá? Bom, então depois aí desse tempo, o Judá, né, o reino de Judá é levado cativo, né? Então vamos ver sobre o cativeiro de Judá. Quais foram as causas? Por que isso aconteceu com o reino do sul, com o reino de Judá? Basicamente, as mesmas causas do reino do norte, né? Se a gente pode falar até de uma causa, o pecado, né? E a falta de arrependimento do pecado. Mas as causas, né? Idolatria, desobediência. Aquela idolatria que a gente viu no Reino do Norte, que começou já com o primeiro rei Jeroboão, e que não parou mais, ela foi se infiltrando no Reino do Sul. Em alguns momentos, ela foi afastada, né? Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Nós vimos na aula passada esses 4 reis que promoveram reformas.
né? Nas 4 reformas, foi justamente tirar essa idolatria. Mas tirava durante aquele rei, ela voltava. Quando não voltava, no rei mesmo. No caso do rei Joás, durante o seu reinado, né, foi tirada a idolatria e Baal, mas depois que Joiada, o sacerdote, morreu, o próprio rei se voltou para a idolatria, para culto a Baal, né? Então as reformas de Ezequias e Josias não produziram mudanças duradouras, né? Infelizmente. Por quê, gente? É porque o povo não tinha, o coração do povo não estava com Deus. A gente sabe que a figura do líder é imprescindível. Se quem lidera o povo é rebelde, é pecador, é idólatra, é difícil esperar algo diferente do povo. Mas sempre teve os remanescentes e os fiéis. Mas se você pega um rei que entende, não, a gente tem que ser fiel a Deus, por mais que ele promova reformas, e essas reformas elas atingem só o ritual, atingem só a legalidade, mas não o coração do povo, o que acontece? A hora que aquele rei deixa de impor, aquela autoridade deixa de impor, né? O povo se volta de novo, né, para as práticas antigas. Então o Israel não tinha o seu coração em Deus, né? O povo de Judá não tinha o seu coração em Deus. Então as reformas não foram duradouras. Apesar dos apelos do profeta Jeremias, o rei e o povo rejeitou ouvi-lo. Nós lemos aqui no último livro aqui, né, do 2 Crônicas, capítulo 36, Ezequias apelando. Mas antes de Ezequias, quantos profetas não vieram, né? Chamando o povo ao arrependimento. Aliás, hoje nós vamos à noite ver sobre o profeta Oséias, né? Que é justamente a mensagem, é o chamado do povo ao arrependimento. Consequências: os muros de Jerusalém foram derrubados, a cidade destruída e o templo de Salomão foi queimado e reduzido a cinzas. O povo capturado foi exilado na terra dos seus conquistadores. Então, quem ficou vivo, né, nesse processo todo, que houve muitas mortes, foi levado cativo para a Babilônia. Em 2 momentos, teve a primeira deportação, a segunda deportação. Os remanescentes, os exilados, formaram um remanescente e passaram a ser conhecidos como judeus. Então está em Esther, livro de Esther 2:5, esse povo, né, que foi levado cativo, depois volta, né, para ali com Neemias, Esdras, né, reconstruir a cidade, a nação, né, eles passam a ser chamados de judeus. Então aí a origem, né, então tecnicamente falando, judeu é um nome dado ao povo, povo de Israel, né, a partir desse período, tá? Judeus. Nós vamos ver mais sobre os exilados na próxima aula. Também tem uma palavra importante na literatura, que é diáspora ou dispersão. Tá? Diáspora é uma palavra grega que significa dispersão. O que é dispersar? Né? É você pulverizar alguma coisa, espalhar, né? Então diz ali que diante do cerco de Jerusalém pelos babilônios, muitos deixaram Judá, né, o reino ali de Judá, emigraram, fixando residência no norte da África, na Ásia Menor, tá errado ali, e na Europa. E aí tem uma informação importante para você compreender até o Novo Testamento. Estima-se que 80% dos judeus no século I, aí
o século que viveu Jesus, viveu os apóstolos, estima-se que 80% dos judeus no século I viviam fora de Israel. Por isso Paulo, nas viagens missionárias, sempre encontrava uma sinagoga para pregar, né? Veja, o templo foi destruído e o povo dispersou, porque veja, se eu fico aqui eu vou morrer, e se eu não morrer eu vou ser escravo, né? Vou virar... O que você faria, né? A maioria, pelo que a gente está vendo ali, né, entendeu o seguinte: eu vou fugir, vou para outro lugar, né? Aqui é morte. E então o povo judeu, o povo naquele momento ainda israelita, né, mas do reino de Judá, o povo dispersa norte da África, né, porque você tem o mar Mediterrâneo que divide a Europa da África, né, e termina, vamos falar assim, entre aspas, termina ali justamente em Israel, ali, né, na Palestina. Ou para o norte da África, né, o lado de baixo, o lado esquerdo, você indo no sentido do mar Atlântico, Oceano Atlântico, ou para cima, Europa, né, e aquela região ali mais ampla ali, a Ásia Menor, onde o apóstolo Paulo fez viagens missionárias. Então, cidade de Corinto, né, a região da Galácia, a cidade de Tessalônica, a cidade de Éfeso, todas essas cidades da Ásia Menor. E a gente lê lá nos relatos de Paulo, né, nas viagens que ele fazia, que ele chegava numa cidade, ele ia onde primeiro? Na sinagoga. Ele ia primeiro porque é um lugar, né, que ele sabia que poderia conversar. Mas Paulo, embora apóstolo dos gentios, ele nunca deixou de pregar para o seu povo, não é isso? E ele então ia lá, pregava para os judeus, geralmente não vingava, né? Mas ele pregava também aos gentios, né? Aliás, esse era o foco do seu ministério aí, nessa região, tá? Então essa dispersão, ela acontece nesse momento, mas não só nesse momento, mas acontece aí nesse momento. Olha, esse mapa aqui, ele mostra o tamanho do Império Babilônico no tempo, né, do reinado aí, do império, né, desse Nabucodonosor, né? O Império Babilônico do ano 606 ao ano 636 antes de Cristo. Então pega aqui toda a Mesopotâmia, que aqui hoje é o Iraque e o Irã, né? Toda a região da Síria e da Palestina, o Egito, e essa região aqui que é a região da Ásia Menor, aqui na Europa, tá? Essa ponta aqui é onde fica hoje Portugal, Espanha e França. Então não chegou até a ponta aqui da Europa, né? Mas chegou aqui na metade. Aqui é a Inglaterra, né? A chamada Grã-Bretanha aqui, né? Então você vê que foi um império, né, que pegou toda essa região, só para vocês terem uma ideia do tamanho aí desse império, tá? É o segundo império babilônico isso. Aqui também é a mesma coisa, né? Só que aqui mostra para onde o povo foi levado cativo, né? Então o povo aqui, ó, Judá aqui, o povo foi levado cativo aqui para essa região da Mesopotâmia. Tudo isso aqui já é uma região de deserto, tá? Aqui é a Arábia Saudita hoje, tá? Então, mais aí para conhecimento, figuras que você encontra fácil na internet. Bom, como nós vimos na aula passada, os profetas, né? Só uma relação de profetas. Olha quantos homens Deus levantou nesse período. Miqueias, que é o autor aí do livro de Miqueias, profetizou durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. O Naum, autor do livro de Naum, profetizou durante o reinado de Josias. Sofonias, o autor do livro de Sofonias, profetizou durante o reinado de Josias também. Unda profetizou durante o reinado de Josias. Jeremias
que é autor de 2 livros, né, o livro de Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, profetizou antes e depois da deportação dos exilados para a Babilônia e, na época, na destruição de Jerusalém. Abacuque, autor do livro de Abacuque, talvez contemporâneo a Jeremias, não há uma data precisa do seu tempo. Tá? Então, parece que a maioria dos profetas está aí nesse período. Então, olha o quanto que Deus levantou homens para exortar o seu povo, né, para voltar aos termos da aliança. Eu quero encerrar essa aula só falando desse livro de Jó, né? É claro que há uma discussão muito grande quando é que ele foi escrito, por quem ele foi escrito. Tradicionalmente foi escrito por Moisés, né? Então, se ele é Moisés, ele não deveria estar aqui, né? Mas acho que para nós também não faz diferença, né? Então, supõe-se escrito no século 16 antes de Cristo, né? Então, um livro muito antigo, muito mesmo, mas suposições. Um dos livros da seção dos escritos e o primeiro dos livros poéticos do Antigo Testamento. Ele trata da justiça retributiva de Deus e do sofrimento da humanidade. Então, 2 temas que a gente encontra aí no livro de Jó, sobre essa questão da retribuição, né, no merecimento. A justiça de Deus é de acordo com o merecimento. E também do sofrimento. Ensina o modo pelo qual devemos enfrentar o sofrimento. Como a gente deve enfrentar o sofrimento, né? Então, o livro de Jó é um livro que nos dá assim, um ensinamento muito precioso, porque ele ensina que a maneira de enfrentar o sofrimento é por uma atitude de entrega, pois Deus é o Criador de todas as coisas estão debaixo do seu poder governante, soberano, né? Então, é uma mensagem muito bacana que a gente tem que aprender também. Muito bem, a próxima aula a gente vê sobre os exilados.